Lição 157 do livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Humano, da editora FEB. O remédio salutar. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Tiago, capítulo 5, versículo 16. É importante observar esse parágrafo, esse versículo, porque o Tiago nos chama a atenção para que a gente saiba conversar uns com os outros, falando das nossas culpas, falando dos nossos erros, mas saibamos com quem conversar, de que forma conversar, para que assim o remédio seja realmente salutar. Porque se a gente for conversar com alguém que distorce o assunto, que passa para frente de uma forma diferente, aí já é complicado, vai complicando a vida. E é importante que nós todos saibamos que a vida é para nós termos mais respeito uns pelos outros. A vida é para nós termos mais consciência de responsabilidade uns com os outros. E podemos trabalhar pelo aprimoramento do nosso dia a dia para vivermos bem uns com os outros. Porque somente assim estaremos realmente conquistando a paz verdadeira para nosso espírito imortal. A doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferência psíquica, é possivelmente diminuto. Como homeopata, nós temos certeza disso. Sem pretensão, porque Hahnemann colocou que para se tratar alguma doença tem que levar em consideração o estado mental, emocional, comportamental e moral alterado. É somente corrigindo psiquicamente a pessoa que nós vamos nos melhorar. Então é só a gente fazer uma reforma íntima? Emmanuel está convidando-nos à reflexão para uma reforma íntima. Mas muitas das vezes nós precisamos nos desintoxicar, porque a doença vai mudar de lugar. A gente corrige uma postura mental, adquire uma outra, corrige a outra, adquire uma outra, até que a gente venha se purificar. Por isso que caminhar para o evolutivo é longo. Mas quando nós nos empenhamos em fazer um processo de melhoria íntima, e a homeopatia vem nos ajudando a fortalecer essa disposição de fazer a melhoria íntima, as coisas caminham muito melhor. As coisas prosperam muito melhor. Portanto, tenhamos a confiança de que precisamos entender que a parte física tem a sua influência, mas a parte psíquica tem uma enorme influência. Muitas das vezes nós herdamos um corpo físico de nossos pais, a própria genética vai nos trazer um corpo físico que dá para nós determinadas tendências devido à interferência do físico no espírito. Você vai falar, mas o espírito pode mudar o corpo, pode mudar as tendências. Sim, quando ele muda a tendência, aparece a doença. É por isso que nós temos que procurar entender esse mecanismo para que a gente realmente se trate. A gente realmente procure se melhorar. Às vezes a gente vê pessoas que se fazem de tão santinho, mas eles têm um monstro tão grande por dentro quanto nós vamos convivendo, que a gente viu que não melhorou nada, manteve a casca, a aparência, a máscara, mas o conteúdo é ácido, fere. Então nós temos que prestar atenção nesses detalhes para que a gente venha se corrigir mais, se aprimorar mais e com isso a gente se tornar melhor. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser, não nos reportando a imenso caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências em suas expressões fisiológicas. Referimos-nos tão somente às moléstias que surgem desesperado, com raízes no coração, no sentimento, no pensamento, nas palavras, nos atos, no que come. O que come adoece. Hoje está cheio na internet de pessoas falando, não come isso, não come aquilo, não use produtos industrializados, use produtos naturais. Aí o outro, mas o produto natural tem agrotóxicos, então não vamos usar agrotóxicos, mas se não usar agrotóxicos não produz, o que a gente vai usar? É um grande debate nesse debate que todos nós crescemos. Então nós temos que entender que as doenças procedem da alma, da estrutura perispiritual, do perispírito. Se vocês procurarem olhar na introdução do livro dos médiuns, vai ter lá a estrutura do perispírito mostrando
E também no site Kardec e Espiritismo, que eu vou mostrar agora há pouco o link, também tem lá aura saudável, aura doente, que você vai entender melhor o que é esse perispírito, o que é essa aura que a gente tanto fala. Ali tem as fotos, tem uma pequena explicação, para que a gente possa entender que esses 7 corpos justapostos são responsáveis por manter a nossa saúde, por nos proteger o corpo físico. E se eles estiverem intoxicados com alguma coisa, complica-nos a caminhada. Portanto, existem doenças que fazem parte das provas expiatórias, mas a parte expiatória nós temos que estar sempre vigilantes para entendermos melhor essa caminhada, esse entendimento. Porque a parte expiatória você pode reverter. Nada é fixo, desde que você esforce. Mas eu me esforçar com letra maiúscula mesmo, para que você se esforce muito para superar as adversidades e caminhar para Deus. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? E aí vem aquilo que o Hahnemann já falou lá de trás, 220 anos atrás. Não importa o nome da doença, a doença vai estar linkada ao que nós chamamos de psora, o trauma mais profundamente enraizado em nós e que nós não gostamos nem de pensar que ele existe. Por isso é importante que nós comecemos a tomar consciência desse entendimento, para que a gente haja no sentido de corrigir o nosso sentimento, a nossa forma de entender a vida, de caminhar e de vivenciar cada momento. Cada momento que a gente souber vivenciar bem, alivia o sofrimento. Faz-nos crescer para o Pai, que sempre quer que nós estejamos felizes, realizando o melhor, porque o processo evolutivo é infinito. E a nossa mente descompensada vibratoriamente gera uma série de adoecimentos complexos. Ou o adoecimento gera também as alterações mentais. Caminho de mão dupla. Se você adquirir uma sífilis, você ficará agressivo. Se você adquirir uma gonorreia, você vai ficar com medo. Se você adquirir uma bronquite, você vai ficar muito reflexivo, cheio de culpas. Cada doença tem a sua marca. E aí, cada marca faz com que você faça as suas devidas reflexões. Bom, agora trocamos o pano de fundo para que a gente possa explicar melhor essa questão dos adoecimentos do ponto de vista homeopático. Quando a gente fala em psora, nós estamos falando na base de todas as doenças, a raiz de todos os males. Que Hahnemann achava e entendia que isso partia de uma psora suprimida, de uma sarna suprimida, qualquer problema de pele que você suprimisse. Hoje nós entendemos que sim, é a partir de um problema de pele suprimido que fica mais grave a situação, mas aqui estão os traumas mais profundamente enraizados, aqueles que nós não queremos olhar para ele. Na psicose estão nossos medos, as nossas cautelas, a nossa insegurança. No luetismo está a nossa agressividade, o nosso radicalismo, nossa impetuosidade. No tuberculinismo está a nossa culpa, a dificuldade de lidar conosco mesmos. Já no cancerinismo, nosso ódio, nossa raiva, nossa mágoa, está aqui no cancerinismo. No editismo, a perda do bom senso. E no DGO, começamos a destruir o corpo físico. Lógico, se não nos tratarmos, iremos nos destruir, porque não nos educamos. E quando nós começamos a educar muito a nossa mente, a dor física vem. É o caso do DGO. Quando você toma consciência de seus erros, das suas falhas, aí o seu organismo começa a absorver todo o veneno que você tem no seu perispírito. Uma das formas da gente entender os mecanismos adoecedores da vida. Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Experimentar-lhe-á os efeitos no fígado, outro nos rins e ainda outro no próprio sangue. Então, o efeito no fígado, a psicose,
Nos rins, o luetismo. No sangue, aí vai estar uma mistura de todos eles atacando o sangue. Principalmente o aiditismo, quando a pessoa, com o passar do tempo, perde a qualidade do sangue, podendo gerar uma AIDS. Ou seja, o nosso padrão mental vai fazer com que a gente desenvolva um determinado padrão de adoecimento. Logicamente que essa psicose, psora, luetismo, tuberculinismo, cancerinismo e aiditismo é uma forma da gente classificar o adoecimento da pessoa, enquadrá-la dentro de um princípio para que a gente possa tratar, para que a gente possa trabalhar aquele princípio. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. É importante que entendamos bem isso. Não é só eu que estou falando, aqui também está a palavra do Emmanuel. Nós temos nossos distúrbios naturais, nossos adoecimentos naturais. Eles nos trazem problemas de saúde e problemas outros. E quando nós estamos diante de problemas, nós precisamos de procurar nos tratar, nos aperfeiçoar e nos melhorar. Então, manifestações mórbidas é aquilo que nós estamos vendo no físico, elas são manifestações daquilo que nós temos na nossa estrutura mental, nos nossos desequilíbrios mentais. E aí nós temos que fazer um conjunto de medidas e reflexões e procurar também um bom homeopata para te ajudar. Porque na hora que nós conseguirmos trabalhar todo esse conceito e procurarmos nos melhorar, nos aperfeiçoar, nós estaremos alcançando pontos importantes para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa melhoria. E assim, nós livraremos-nos de determinados problemas de saúde à medida que corrigimos a nossa mente. E logicamente que a gente não vai corrigir a mente assim de uma forma tão simples para que a doença suma. Precisamos do auxílio do remédio. Ah, mas e o Evangelho? O Evangelho é de suma importância no seu reajuste, no seu reequilíbrio, na correção dos seus padrões mentais e emocionais. O grande apóstolo do cristianismo nascente foi médico sábio, quando aconselhou a aproximação recíproca e a assistência mútua como remédios salutares. O ofensor que revela as suas próprias culpas ante o ofendido lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno. Olha que importância, meus irmãos. Sabermos pedir desculpas, sabermos reconhecer nosso erro, sabermos procurar fazer as devidas observações daquilo que sentimos, procurarmos olhar para nós e entender como nós agimos, entender como nós sentimos, é de suma importância isso para o nosso próprio bem-estar, para o nosso próprio aperfeiçoamento. O nosso amanhã será tanto melhor quanto melhor soubermos agir em prol do bem do nosso próximo. Portanto, o sábio conselho do apóstolo nos mostra que nós temos a necessidade de nos assistir mutuamente, de nos ajudar mutuamente, porque esse é o remédio salutar que fortalece o nosso espírito. E se ofendemos alguém, saibamos pedir desculpa. Se ele não vai aceitar a nossa desculpa, problema dele, mas saibamos pedir a desculpa, para que a gente possa nos aprimorar para o devido crescimento espiritual. Quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem no círculo da intercessão espiritual e, embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem-fio do pensamento. Então vem a outra parte importante para nós entendermos. Quando oramos uns pelos outros, as nossas mentes se criam num circuito de intercessão espiritual, de fortalecimento íntimo, de alimentação sutil para nossas almas. E mesmo que a gente não tome consciência de imediatamente daquela situação pelo processo comum do dia a dia,
mas ali um sem fio de pensamento. Aquele momento que você vai vivenciar outros níveis de sentimento, fortalecendo-se, amparando-se, iluminando-se para as realizações sublimes do amanhã. Faz-se necessário que venhamos trabalhar intimamente para a nossa construção, para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. E lembrando que interceder espiritualmente uns pelos outros é um grande remédio para ambos, para fortalecer nossa consciência, para nos iluminar intimamente e para criarmos vínculos de amor uns pelos outros. A cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário. E quem deseja melhoras positivas na senda da elevação, aplica o conselho de Tiago. Nele possuímos remédio salutar para que saremos na qualidade de enfermos encarnados ou desencarnados. Não importa a situação que estivermos, não importa como estivermos vivenciando, precisamos aprender a construir o nosso mundo íntimo, nossos sentimentos, para que nós tenhamos a devida qualidade de vida, a devida qualidade de sentimento, a devida qualidade para aperfeiçoarmos-nos em prol da melhoria íntima de todos nós. Portanto, estejamos firmes e convictos de que o amanhã será sempre de luz, que o amanhã será sempre de paz, desde que saibamos construir, saibamos edificar, saibamos construir um amanhã de paz, de luz, de fraternidade, iluminando-nos com a prática do bem, iluminando-nos com a prática do entendimento sublime, pois somente sublimando esse entendimento faremos-nos melhores. E o amanhã, por conseguinte, será radiante de paz e de fraternidade para todos nós que soubermos caminhar na terra com firmeza e segurança, por um mundo melhor, com um coração cheio de esperança. E para a gente garantir a nossa qualidade de vida, precisamos ajudar a preservar a natureza. É um outro fator importante para que a gente entenda a importância das nossas ações na nossa vida. Se nós não soubermos colocar em prática os ensinamentos cristãos em qualquer ação da nossa existência, nós não estamos aprendendo devidamente a lição. Estamos apenas fazendo uma parte daquilo que já aprendemos. Portanto, coleta seletiva, procurarmos entender aqui o nosso descarte, aquilo que nós estamos descartando, pode ser reciclado? Façamos a nossa coleta seletiva. Passamos para aqueles que vivem, às vezes até mesmo vivem e sobrevivem da reciclagem, garantindo melhor qualidade ambiental para todos nós, melhor saúde para todos nós e também uma natureza limpa e preservada com tamanha beleza. E o Evangelho sempre nos traz a oportunidade sublime de fazermos as reflexões. Como nós vamos refletir da agora para frente sobre a nossa postura íntima frente a cada situação adversa, sobre cada situação que nos leve a fazer as devidas reflexões, para que o nosso amanhã seja sempre de luz, de fraternidade e de paz. Coloquemos em prática as bases do amor onde quer que formos, trabalhando com o Cristo, sentindo e vivenciando o teu amor, a nos iluminar, a nos fortalecer, a nos amparar, porque nós precisamos muito desse sentimento de amor do Cristo. Nós precisamos muito dele estar nos amparando, dele estar nos iluminando e fortalecendo. E neste site da FEB Editora, você pode encontrar vários livros que irão te ajudar a esclarecer a tua mente, aliviando a tua consciência de complexos de dúvidas e principalmente de sentimentos torturantes, evangelizando-se, aprimorando, para que você possa crescer e aliviar a sua consciência. E aqui nesse outro site, Kardec Espiritismo, você vai encontrar muitos estudos. No link a Emmanuel, você encontrará os estudos das obras de Emmanuel. No link André Luiz, encontrará os estudos da obra de André Luiz. Também encontrará algumas explicações sobre a homeopatia, vários estudos sobre o livro o estudo de todo o livro dos médiuns, bem como todos os capítulos estarão lá para que você pesquise a hora que for necessário. Muita paz, muita luz e siga em frente, que Jesus nos ama
Jesus espera que cada um de nós acendamos a própria luz e prossigamos pelo caminho que a Ele conduz. Muita paz a todos, fé, esperança e fraternidade sempre.